Olá, meu nome é Camille e o nosso grupo vai apresentar a aula 11, que fala sobre o relevo brasileiro. De forma generalizada, o relevo brasileiro ele tem grandes variações regionais, que são constituídas por planalto, as planícies e também as depressões. Os planaltos eles são de média e alta altitude, todos com superfícies irregulares e também eles têm predomínio no processo de erosão. Já as planícies, elas são todas planas e também de baixa altitude. Porém, as depressões, elas são formadas a partir do processo erosivo entre o contato da bacia sedimentar e dos maciços cristalinos. Observem a imagem das variedades. Mas vale e é importante ressaltar que não tem montanha no território brasileiro, então os picos mais elevados do Brasil não se originou dessa estrutura geológica, porque não houve dobramentos modernos no Brasil. Então podemos concluir que os planaltos de alta altitude raramente ultrapassarão os 900 metros. Então eles são compartimentados pelas classificações dos autores Aziz Nassib, Jurandir Ross e Haroldo de Azevedo. Olá, eu me chamo Jaqueline dos Santos Querano e hoje eu vou falar um pouco sobre o relevo de Haroldo de Azevedo. Ao elaborar sua divisão, em 1949, o professor Haroldo de Azevedo dividiu o relevo brasileiro em planaltos e planícies, classificação do relevo brasileiro por Haroldo de Azevedo em 1949. Para realizar essa classificação, o autor levou em conta principalmente as diferenças de altitude. Dessa forma, classificou-se como planícies as formas de relevo relativamente planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Em contrapartida, os planaltos foram classificados como as partes de relevo cuja altitude superam 200 metros. Com essa classificação, 59% do território brasileiro foi considerado planaltos e 41% planícies. Bom dia, meu nome é Ana Clara e eu vim falar um pouquinho sobre a classificação do relevo de acordo com Aziz Nassib de Abi-Saber. Bom, ele foi meio que feito na década de 1950 e ele constitui em alguns critérios diferenciados do Haroldo de Azevedo, como por exemplo, no critério de Haroldo de Azevedo mostrava que ele era apenas altimétrico, porém, no de Aziz Nassib mostrava que seu processo de formação ele era além de altimétrico, que é uma distância vertical entre os planos. E dá pra ver claramente as diferenças de, por exemplo, de cores e muita diferenciação. Por exemplo, não tinha essa parte laranja, que é serras e planaltos do leste ao sudeste. Ou seja, é uma maneira diferenciada em se você enxergar as outras coisas com as análises. E, bom, teve a acrescentação de 7 planaltos, tinha só 4. Então acrescentaram mais 3, que eram superfícies elevadas e irregulares, onde prevalecem os processos erosivos, além de também a diminuição de uma das planícies, que eram superfícies rebaixadas e planas, onde permanecem o processo da sedimentação. Então a gente pode ver claramente a diferença entre as cores e claramente as diferenças entre as características de um processo para a década de 10 anos atrás para uma década de 10 anos depois disso, viu? Olá, meu nome é Luiz Leles e eu vim falar sobre a classificação de relevo de Jurandir Ross. Bom, atualmente o que mais está utilizando é a classificação dele, por ele se basear nos estudos geomorfológicos do Brasil. Ele fala que contém 3 situações no Brasil: o Brasil da natureza, que são as partes verdes, o Brasil do semiárido, que é o sertão nordestino, e as atividades econômicas, principalmente ligada à agropecuária. Em 1989, ele fez essa classificação ligando as estruturas e a influência climática antiga e atual na formação do relevo. Nessa classificação, as unidades planaltos foram divididas nas estruturas que as sustentaram elas, como, por exemplo, planalto em bacias sedimentares, planaltos em núcleos cristalinos arqueados, entre outros. De forma geral, reuniu nessa classificação 28 unidades de relevo, divididas em planícies, planaltos e depressões.
Muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem com o próximo integrante. Opa, sou Henrique Roman e vou resolver um exercício com vocês para botarmos em prática o que foi aprendido nesta aula. Vamos lá. FMP 2017. Uma forma do relevo brasileiro é mostrada na imagem abaixo. Então aqui temos a imagem e o que se pede. A forma de relevo registrada na imagem apresenta como característica natural a e as alternativas. Então, de primeira mão, a gente vai analisar que só temos uma imagem como objeto de estudo para resolver essa questão. Então, vamos só ter como base a imagem. Vamos lá. Letra A. Estrutura geológica cristalina. Sim, é possível que tenha alguma estrutura cristalina dentro dessas rochas, mas como a imagem não nos deixa muito claro isso, vamos deixar essa letra A um pouco de lado. Letra B. Prevalência em clima mediterrâneo. Bom, a imagem não nos deixa muito claro isso, considerando também que a questão não pede isso. Forma de relevo registrada. Não tem muito a ver com o clima. Então, vamos desconsiderar a letra B. Letra C. Formação estrutural sedimentar. É a mais evidente até agora, pois sim, temos aqui as estruturas formadas de rochas sedimentares, que dá para ver, pois tem camadas aqui. Então, e tem também essa característica de ser uma rocha um pouco mais reta. Então a alternativa C é a mais interessante por agora. Alternativa D. Predominância na faixa litorânea. Na imagem não é possível ver nenhum mar, lago ou algum oceano, então essa também vai ser desconsiderada por falta de informação e também por ser algo que não se pede na questão. Recorrência em clima temperado. Cai na mesma que a alternativa B. A pergunta não tem nada a ver com o clima e a imagem não nos deixa muito claro isso. Então fica evidente que é a alternativa C. Bom, um exercício rápido, tranquilo, e aqui podemos ver que a imagem representa a Chapada Diamantina, localizada na porção central da Bahia. Muito obrigado.